Petrópolis, Al-Qaeda. PF, Polícia Federal, aponta planejamento de atentados terroristas onde? No Brasil. No Brasil. Eles encaminharam um relatório da Operação Mujahideen, não sei se eu letrar esse nome, deve ser um nome que tem origem lá, né? Na região do Oriente Médio, que investigou um suspeito de planejar e promover ações terroristas no Brasil. Olha só, vou puxar aqui para você. Matéria do Globo. Homem é indiciado pela PF por promover grupos ligados a quem? Os grupos que eu já falei para você. Al-Qaeda e Estado Islâmico. Al-Qaeda e Estado Islâmico e planejar atos Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Crônicas, o capítulo 20, a partir do versículo 5, nos diz: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Meus amados irmãos, eu deixo para a meditação de vocês 2 Crônicas, o capítulo 20, que nos fala sobre a história de Josafá, que era um rei temente a Deus, quando ele fica sabendo que vem 3 exércitos poderosos para destruir o povo de Deus e para destruir a ele. A princípio ele fica desesperado, ele fica amedrontado, porque é normal, quando nós recebemos notícias desagradáveis, nós nos amedrontarmos. Inclusive, tantas notícias que nós temos recebido acerca das nações e acerca do nosso país. Então, Josafá, ele vai falar com Deus. Depois que ele fala com Deus, ele também jejua e levanta o povo para jejuar. Depois que ele jejua, ele vai também adorar a Deus. E quando ele vai adorar, ele fala com Deus: Senhor, eu estou colocando os meus olhos em ti, porque não tem mais o que fazer. Conclusão: o Senhor ali, ele levanta um levita como uma voz profética, dá livramento para Josafá, para o povo de Deus. Além do livramento, ele confunde os inimigos e ainda faz o povo prosperar. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque agora você vai continuar escutando o conteúdo que o pastor Marcelo de Carvalho vai estar nos alertando. Ele tem nos acertado há tanto tempo, não só ele, mas outros profetas de Deus, outros homens e mulheres de Deus, mas dentro dessa história que eu passei para você, se nós continuarmos tendo temor, obediência, jejuando, orando, assim como Deus deu livramento para Josafá e para o povo, Deus também nos dá livramento. Vamos continuar escutando então o conteúdo com o pastor Marcelo de Carvalho. Por gentileza, coloque o seu comentário abaixo na descrição do vídeo. Amém? Vamos lá. Quem me acompanha sempre aqui sabe que há muito tempo, mais de meses, anos, eu venho anunciando que o Brasil será invadido na Terceira Guerra Mundial, porque a gente já está nela. Por quem? Por grupos terroristas que virão do Oriente Médio e também pelo grande dragão asiático, né? Vocês sabem qual é o país. Eles entrarão aqui de repente num dia normal, tomarão tudo, serão os novos donos do nosso país. E dentro dessa profecia está uma profecia de lobos solitários, que eu também já dei, né? Que será uma resposta por aquilo que aconteceu lá em Gaza. Eles cometerão esses lobos solitários ataques na Europa, na América e no Brasil, algo que nunca teve história, que nunca aconteceu. Se você falar em lobos solitários, você vai poder dizer, não teve lá uma vez no Oriente Médio, em tal lugar, mas no Brasil não. No Brasil não tem histórico. E olha só que interessante, eu disse em muitos vídeos, inclusive essa semana eu fiz um vídeo para vocês, para mostrar, para dizer, né, que nós já vamos experimentar isso muito em breve, ou seja, grupos terroristas que perpetrarão ataques no nosso país. E olha só que interessante, matéria de agora, vou botar aí na sua tela, leia aí por favor, vou tentar melhorar aqui para você ler, olha só.
Matéria do Metrópolis, Al-Qaeda. PF, Polícia Federal, aponta planejamento de atentados terroristas onde? No Brasil. No Brasil. Eles encaminharam um relatório da Operação Mujahideen, não sei se eu letrar esse nome, deve ser um nome que tem origem lá, né? Na região do Oriente Médio, que investigou o suspeito de planejar e promover ações terroristas no Brasil. Olha só, vou puxar aqui para você. Matéria do Globo. Homem é indiciado pela PF por promover grupos ligados a quem? Os grupos que eu já falei para você. Al-Qaeda e Estado Islâmico. Al-Qaeda e Estado Islâmico e planejar atos terroristas. Segundo a polícia, o indivíduo fez contato com extremistas no exterior e fez pesquisa sobre realização de atentados e fabricação de explosivos. Mais matéria. Brasil 247. PF vê ameaça concreta em suspeito de planejar ataques terroristas no Brasil. Olha só. Então tem muita matéria. Essa matéria do Metrópolis foi agora um dia atrás. O Globo um dia atrás e assim por diante. Ou seja, começa-se a mostrar os sinais daquilo que o profeta de Deus anunciou em muitos e muitos meses atrás. Pastor, o senhor torce por isso? Lógico que não, né? Eu torço para que Deus tenha misericórdia e não permita que nenhum ataque aconteça, que nenhuma vida se perca, que nada de ruim aconteça no nosso país. Mas Deus já mostrou o que vai acontecer. Eu já anunciei isso. Isso será uma resposta por Gaza, né? Então eles alcançarão todas as outras partes do mundo e dirão: aqui agora é nosso. E será assim no nosso país, tá certo? Você vai entender que será assim no nosso Brasil. Ah, pastor, eu aprendi que Deus é brasileiro. Aprendeu muito errado, certo? Então, eu quero te avisar uma coisa. Quero ler para você uma mensagem que eu recebi, né, daquilo que vem a confirmar. Eu vou botar aí na sua tela, ó, só, né? Vou botar aqui um pouco do print. E eu vou ler esse print para você, tá? Dessa revelação, que é mais uma confirmação daquilo que eu já anunciei. Boa noite, pastor, a paz do Senhor Jesus. Pastor Marcelo, tudo bem com o senhor, com a sua esposa e com as crianças? Pastor, passando para lhe contar um sonho que tive agora, na última sexta-feira. Olha só. Sonhei que estava em um lugar onde tinham bastante pessoas pelas ruas, outras nas calçadas, e era uma tarde, por volta das 16 para as 17 horas. Como eu sempre digo, será num dia normal. Eles entrarão com paraquedas, com drones, com aeronaves por terra, como aconteceu lá em Gaza. Era um dia normal. Eles estavam numa boate, eles estavam em qualquer lugar lá, festejando, e de repente, aquilo que havia sido planejado há muitos meses e anos aconteceu. De repente é sempre para as vítimas, nunca para os autores, né? Olha só. Sonhei que estava em um lugar onde tinha bastante pessoas pelas ruas, outras nas calçadas, e era uma tarde, por volta das 16 para as 17 horas. Então estavam as pessoas tranquilamente nas ruas, quando, o que o profeta sempre diz, de repente. De repente. Quando de repente, como Jesus já havia mostrado, vinham, olha só que coisa, vinham outras pessoas correndo, muitas pessoas mesmo correndo, umas gritando pedindo socorro, outras gritando para outras fugirem. Quando eu olhei, pastor, eu vi muitos soldados a cavalo e com armaduras e espadas nas mãos, matando as pessoas, e após eles outros muitos soldados a pé, terminando de fazer isso com as pessoas que ainda ficavam vivas. Segundo o print aqui, vou continuar a leitura para você. Presta atenção. Olha só. Ah, misericórdia, né? Eu via, pastor, que algumas pessoas caíam no chão e eles passavam por cima delas com os cavalos. Outras enfiavam as espadas nas pessoas sem pena e sem piedade. Eu percebi, pastor, que eles não falavam a nossa língua. Claro, eles falavam, né, a língua oriunda lá do Oriente Médio, os grupos terroristas. Certo? E também os de olhos puxados. Eu percebi, pastor, que eles não falavam a nossa língua, e era tudo tão rápido, tanto desespero para todos os lados, ninguém sabia para onde ir, só corriam tentando salvar suas vidas. Então eu corri e me escondi dentro de uma casa que estava aberta, mas os donos da casa já tinham corrido também. E eu entrei desesperada, pastor, tentando me refugiar, e um dos soldados entrava e me encontrava lá, eles muito habilidosos, como se fossem muito bem treinados. Então ele me apontou a espada para a minha barriga, e eu tremendo e orando, pastor, eu criava coragem, né? Eu criava coragem. Então eu me escondi, deixa eu ver se eu não perdi um print aqui, na hora, e falava para aquele soldado: você não vai matar uma irmã, não é? Terceiro print, ó, presta atenção. Continuando a leitura para você, tá? Você não vai matar uma irmã, não, né? E ele me olhava e fazia sinal que não, e que era para mim fingir que estava morta, para que outro soldado não me matasse. Olha só. Então eu fingia e ele saía, e eu ficava debruçada sobre a espada, fingindo de morta, pastor.
Daí entrava outro soldado olhando a casa toda e saía às pressas. Então eu, com muito medo e me tremendo toda, levantava muito devagar e começava a olhar se ainda tinha alguém ali. Então eu conseguia ir para a frente da casa com muito medo. E eu vinha para os fundos daquela casa e via uma lateral e os fundos eram murados. Mas a outra lateral tinha somente uma cerca de arame. E eu passava ali para o quintal do vizinho e via que a casa do vizinho tinha também sido abandonada. Mas os fundos da casa dava para os matos. Então eu me escondi, terceiro print. Então eu me escondi naqueles matos e fiquei ali observando. Um tempo depois eu ouvi um barulho. Era um bebê no quintal da casa onde eu havia estado. Esse bebê estava engatinhando, então eu fui me aproximando e ficava com vontade de pegar o bebê e com medo dele chorar e eu ser pega, mas eu acabava pegando o bebê. Quando eu o pegava nos braços para passá-lo para onde eu estava, chegou outra criança atrás do bebê, e era uma menina de uns 7 anos, e quando ela me via, ela chorando falava para mim: tia, os soldados mataram meu pai e a minha mãe. Eu abraçava aquelas duas crianças, tentando acalentar elas. Quando de repente um irmão apareceu, vinha correndo, um irmão da minha igreja, que mudou de cidade faz alguns anos, e ele me via e falava: você está aqui, que bom te ver. E ele me dizia: irmã, não é mais seguro ficar em casa. Olha só. O melhor mesmo é se refugiar nos matos. Veja só o relato da irmã. E eu respondia: é verdade, irmão. Então a gente ouviu um barulho em outra casa e ele fazia sinal para mim ficar com as crianças ali, que ele ia observar o que era. Então depois ele fazia sinal para que eu fosse também. Chegávamos lá, era poucas pessoas que tinham sobrevivido, em torno de umas 6 pessoas contando com a gente, cada uma chorando a dor das suas perdas e todos muito apreensivos. E nisso já tinha escurecido, já era noite, começou a fazer muito frio. E a senhora arrumou um agasalho para as crianças, acendia uma fogueira para ajudar a aquecer. Mas do nada apareceu um carro passado pela rua e nós ficamos em silêncio para ver quem era. E era a ambulância passando para retirar tantas pessoas que se foram caídas no chão e não encontravam e ia embora. E não encontrava a gente e ia embora. Então eu aproximei daquela mulher que estava com a criança no colo, a criança tinha dormido no colo dela, e eu fiquei observando o rostinho daquela criança, imaginando como seria a vida daquela criança daqui para frente. E de repente, pastor, só eu ouvi do céu uma voz audível cantando: essa onda virá sobre a terra. Então as pessoas clamarão ao seu Deus, e repetia. Eu acordei, pastor, ouvindo a voz cantando isso, e eu estava toda me tremendo. E durmo com as luzes apagadas, mas quando eu acordei, pastor, eu vi o seu rosto, como se o Senhor estivesse no meu quarto. Era como se o Senhor estivesse em pé dentro do meu quarto, esperando eu acordar para lhe relatar o sonho, pastor. E aí termina o relato. Ou seja, uma confirmação, mais uma daquilo que eu venho anunciando. Um dia, de repente, um dia normal, e tudo vai mudar. Quantas pessoas vão lembrar desses vídeos? Quantas pessoas? Quantas pessoas vão olhar para esses vídeos e vão dizer assim, que hoje pensam assim: ah, meu Deus, esse cara só fala isso. Ah, esse pastor aí só fica falando que o Brasil vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, esse pastor aí fica falando para a gente se preparar, para a gente fazer uma mochila. Meu Deus, que coisa, nada a ver. Quantas pessoas vão se lembrar nesse dia? Que você não seja uma dessas pessoas que vai se lembrar e vai se lamentar por não ter feito nada, por não ter se preparado, por não ter preparado uma mochila de emergência. Pastor, mas a mochila de emergência que eu vou fazer, a mochila é um conceito americano, né? BOB, Bug Out Bag. Sobrevivência por até 72 horas, quando você sai da sua casa às pressas, sem ter tempo de pegar nada, a não ser fugir pela sua vida, e ali Deus vai dar um encaminhamento para você. Até esse momento você precisa sobreviver, você precisa comer, você precisa ter uma barraca, você precisa ter uma comida de emergência, uma água, uma garrafa purificadora de água. É para isso a mochila de emergência, para você não ficar apenas com a roupa do corpo. Quando você olha tragédias, quando você olha desastres naturais, quando você olha guerras, você vê que as pessoas muitas vezes saem só com a sua roupa do corpo. E é comprovado que as primeiras 24, 48, 72 horas são as horas mais difíceis em momentos assim. Então, faça a tua mochila de emergência, esteja pronto com Deus espiritualmente para esse momento. Este momento está cada vez mais próximo. E eu passo esse relato apenas para te mostrar o sonho da irmã, mas para confirmar. Isso, por que você está passando isso, pastor? Porque eu sou profeta dos últimos dias. Como ela mesma disse, no sonho eu aparecia no final, meu rosto, dentro do quarto dela. Por quê? Porque eu sou o porta-voz de Jesus dos últimos dias. Deus faz assim justamente porque Ele me chamou para profeta do Brasil e das nações. Então eu preciso, como sou o porta-voz de Deus, isso vem até mim, isso chega até mim, justamente por isso ela viu o meu rosto, a minha pessoa dentro do quarto dela. Porque eu tenho por dever anunciar
aquilo que está vindo, porque Jesus me chamou para isso. Tá certo? Então fica com esse relato, fica com mais uma vez uma confirmação. Olha aí, ó, prendendo pessoas no Brasil com planos, com planejamentos de ataques terroristas, que é mais do que isso. O profeta profetizou isso há muitos meses, há mais de ano que ele vem falando. É só acompanhar minhas lives, os meus vídeos ao vivo, está tudo registrado lá. Já está acontecendo. Porque que Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra.